Olá, eu sou Alcineia, sou acadêmica da UEG, sou do curso de Pedagogia do Polo de Cidade Ocidental, com a tutora Heloísa Cardoso, e estou cursando pelo Núcleo Livre essa disciplina de Biologia Molecular do Polo de Santo Antônio do Descoberto, com os tutores à distância Renato Ribeiro e presencial Arilson Lobato, da turma C. Irei falar um pouco sobre uma técnica da biologia molecular, que é a clonagem molecular. Bem, darei um breve histórico sobre a biologia molecular e logo após adentrarei na clonagem molecular. A biologia molecular, ela é uma área da biologia que estuda os organismos no aspecto molecular, evidenciando principalmente a base para todos os organismos. Os ácidos nucleicos, que formam os RNA e DNAs, que dão origem à proteína. Ela estuda os processos de replicação, transcrição e tradução do material genético e o ajuste desses processos. Essa área da biologia, ela nasceu com os avanços da ciência através da técnica de cristalografia por raio-x, que fez com que o DNA fosse visto pela primeira vez. Através desta técnica. E por que ela é importante? Ela é importante porque o foco de suas técnicas está na aquisição, identificação e caracterização do material genético. A clonagem molecular, ela é o processo de construção de moléculas de DNA recombinante e de sua propagação em hospedeiros apropriados, que possibilitam a seleção do DNA recombinante. Falarei um pouco da importância, já falei um breve histórico sobre a biologia molecular e agora falarei sobre a importância e também a aplicabilidade da clonagem, De acordo com Zaha et al., 2014, página 341, o principal resultado das aplicações da tecnologia do DNA recombinante é o isolamento e a propagação em um organismo de moléculas idênticas de DNA. Essa tecnologia permite estudar os genes e seus produtos, obter organismos transgênicos e realizar a terapia gênica, ou seja, permite pegar um pedaço do DNA e combiná-lo com outro, o que produz muitas cópias de diferentes combinações genéticas. A clonagem molecular, ela possui várias aplicações e vem ganhando, cada vez mais importância nos últimos anos. E entre as possibilidades estão o desenvolvimento de proteínas recombinantes mais seguras para tratamento de doença, o aprimoramento da terapia gênica, por exemplo, a produção de vacinas, além do uso também na agricultura. Algumas aplicações, por exemplo, a insulina, que foi a primeira proteína humana produzida, utilizando bactérias modificadas, e hoje muitos outros hormônios e proteínas estão sendo produzidos através dessa técnica. Também tem a técnica dos anticoagulantes, muito conhecida, e ativam a plasmina, que é uma enzima que dissolve os trombos usando
que é usada no tratamento de derrame, de prevenção de coágulos sanguíneos e ataques cardíacos. Aqui está uma representação esquemática da clonagem molecular. A construção de uma molécula de DNA, aqui no número 1 recombinante, né, que é o vetor mais o fragmento de DNA, formando a molécula de DNA recombinante. E na 2, a introdução na célula, né, hospedeira, né, a bactéria introduzindo aqui. E aqui a multiplicação, na 3 aqui, a multiplicação da molécula de DNA recombinante. Na 4 aqui tem a divisão da célula hospedeira. E na 5, né, as divisões celulares, né, que são inúmeras, que são numerosos, que resultam num clone. Aqui, no final aqui, é resultado no clone, né, que é uma colônia de células. As etapas da biologia molecular. Primeiramente, isolar o gene de interesse. Essas enzimas, elas reconhecem a sequência alvo específica, cortam o fragmento que será utilizado na área específica escolhida, né? Aí elas vão lá e cortam aquele fragmento para ser unido, né, ao vetor. Aí aqui a próxima etapa é unir o gene ao vetor do DNA recombinante, né? O fragmento do gene alvo, ele se une ao vetor e o vetor são os veículos de transmissão do agente, né? Pessoa, animal, micro-organismos, né? Que transporta e transmite uma doença. Então, ele se une ao vetor através da DNA ligase e formando o plasmídio, né? Recombinante que contém o gene de interesse. A DNA ligase é a responsável por selar, né, as lacunas do eixo do DNA, que ela funciona como uma cola. A transformação, né, aqui, né, nesse esqueminha, a molécula do DNA recombinante introduzida a um organismo, né, hospedeiro, podendo então ser replicada. Esse processo, ele é bem conhecido como a transformação, né, que eu tô falando, em que as células bacterianas, elas captam o DNA do ambiente externo, né, e as células hospedeiras, elas copiam, né, o DNA do vetor juntamente com o próprio DNA e criam inúmeras cópias do DNA inserido. Por exemplo, são as bactérias E. coli e Bacillus subtilis, né? Essas bactérias, e também a levedura, onde é confeccionada a cerveja, pães e outras coisas, que é um fungo. É difícil, uma levedura que é difícil pronunciar esse nome. Algumas células contêm gene clonado de interesse, enquanto outras podem conter outros genes do DNA original. Aqui a seleção de clones, né? Para selecionar apenas uma célula, as células de interesse, o vetor possui um marcador, né? Que permite, que seleciona e permite a identificação das moléculas recombinantes, né? E uma célula, né, hospedeira, sem o vetor, ela morre quando ela é exposta a um determinado antibiótico, enquanto que o hospedeiro com o vetor sobrevive e se multiplica, porque ele é resistente. Aí aqui a multiplicação e a expressão do gene.
Depois que a célula com o plasmídio recombinante são identificadas, elas podem, elas podem crescer numerosamente, né, em grande escala, replicando o fragmento do DNA e assim dando às bactérias um sinal químico que instrui a produzir a proteína-alvo. As bactérias elas servem como mini fábricas produzindo grandes quantidades de proteína. A proteína de interesse ela é então purificada, separada das demais. Por exemplo, outras proteínas e macromoléculas. E isso garante que não haja nenhuma impureza, restando apenas o produto final, que no caso é a insulina. Bem, agora vamos às considerações finais. A clonagem ela levanta várias questões e preocupações éticas e sociais. Para muitos bioéticos, a questão mais problemática é a utilização da técnica para melhoramento de indivíduos. Essa questão pode ter consequências perigosas, pois transmite a ideia de uma possível criação de uma linhagem de super-homens com características muito diferentes das nossas, daquelas dos demais, né, seres humanos, de todos os seres humanos. No entanto, a clonagem é um procedimento de grande importância, pois abre perspectivas, por exemplo, para tratamentos que necessitam de transplantes por meio de cultivo de células idênticas, né, dos clones, as do tecido idênticas às dos tecidos que foram retiradas. Essas aqui são as referências bibliográficas que utilizei, né? Eu estou gostando muito do curso, né, de biologia, eu gosto muito dessa área. No entanto, eu também sou apaixonada pela pedagogia. Eu já sou formada em radiologia, então, assim, é uma diferença, né? Radiologia com pedagogia. Mas são as paixões que a gente tem na vida e uma das minhas paixões é as ciências biológicas, que eu gostaria muito de ter feito esse curso. Como não foi possível, eu estou fazendo disciplinas aleatórias pelo Núcleo Livre. Estou fazendo também biologia de fungos. E gostei muito dos professores e quero agradecer aqui. Muito obrigada.